E aí, moçada, hoje a gente tá só gravando, tá? Porque aqui é feriado, né? Dia de Ação de Graças e creio que alguns lugares do Brasil também seja, embora no Brasil não seja feriado, o que que acontece? Deixa eu arrumar aqui. A gente comemora também, sempre nas igrejas evangélicas eu já vi comemorar o dia de ação de graças, a gente leva primícias, tá? Então cada país tem o seu hábito, mas aqui é feriado, então por isso que eu tô gravando, de todo jeito eu gravo mesmo, né? Mas aí eu tô gravando pra gente ver. Então nós estamos na nossa segunda carta, nossa primeira carta aos Romanos, né? Paulo só escreveu uma carta aos Romanos, então nós fizemos, esse é o segundo estudo, tá? Então no primeiro, se você ainda não viu, busca lá no YouTube, tem lá o estudo do primeiro capítulo e hoje nosso segundo estudo é baseado se Deus faz acepção de pessoas, né? Para que grupo Paulo escreveu essa carta? É muito interessante porque os judeus, né? Os judeus se acham donos de toda a história, porque Jesus era judeu também, né? Mas foram eles que crucificaram também, né? Então, quer dizer, ninguém está muito certo, nem é totalmente incluso ou totalmente excluído, tá? Então, vamos começar, né, a ver exatamente. Vocês sabem que o meu modo de estudo é assim, é minucioso versículo por versículo, e mesmo assim, um texto que assim, eu já estudei pra caramba, eu vou estudar e eu descubro coisa nova, então é muito legal. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, por causa dessas coisas, tá? Então, no segundo capítulo de Romanos, eu uso a versão ARA e ela tem tópicos com subtítulos. Isso ajuda muito a você estudar esses subtítulos, né? Porque são agrupado em módulos, então é mais fácil de você estudar. Então a minha tem que diz os gentios e judeus igualmente culpados. Então vamos lá. A pergunta número 1, deixa eu só mudar aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. É que eu tô com o telefone e o computador. Tá vendo o brilho, né? Tentei tirar o brilho da tela, mas eu não enxergo, né? Fogo. Então, vamos lá. O verso 1, de 1 a 16, a pergunta primeiro, que vocês já tiveram, né? A pergunta é o seguinte: nos versos de 1 a 16, a que grupo de pessoas Paulo se refere? Então, no versículo de 1 a 16, ele vai falando que tanto o judeu como o gentio são indesculpáveis se cometerem erros, né? Então, aí vem a pergunta: quem é o judeu, quem é o gentio? Era chamado de gentio todo aquele que não era judeu. Então, gentio não é um xingamento, é quem não pertence, tá? Do mesmo jeito que a gente vê, de uma forma um pouco mais extremada, ou extremista, ou como que você quiser chamar, a história do muçulmano. Todo mundo que não é muçulmano é infiel. De repente você é infiel a outra coisa, você tá entendendo? Então eu acho assim muito complicada essa história de etiqueta, tá? Mas então diz o seguinte, o texto diz o seguinte: portanto, é indesculpável o homem quando julgas, para quem quer que seja. Então, o que ele está falando aqui? Que julgar as pessoas é indesculpável. E aí, aqui ele está dizendo por quê? Porque o judeu, como eles eram detentores da lei, né? E o judeu, como o judeu, o povo judeu, foi eleito por Deus lá em Abraão, depois virou Abraão, não sei o quê. Então eles são o povo de Deus. Realmente o judeu é o povo. E aí eu sempre coloco o que é melhor, você ser povo, testemunha ou filho, né? Então tudo bem. Mas então como foram catalogados como o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, resolveu reescrever a história, né? O que acontece? Eles têm a lei. Então, essa carta de Paulo é muito legal porque ele coloca um paralelo entre a lei, qual é a função da lei. Então, a lei de Moisés, que é o decálogo que nós já estudamos, se você olhar lá, tem os 10 mandamentos, né? Eles foram se desdobrando. Então é assim, a lei, gente, a lei é um troço muito doido, porque eles começaram a se desdobrar isso de uma maneira que tem mais de acho que 365, a Joyce Mark contou, e tem umas leis que são assim, muito... né, desdobramento, né? Então eles acham o seguinte: se você não seguir a lei, quer dizer, você é justo se você seguir a lei. Porém, o que acontece na carta de Paulo? O Paulo resume o ministério dele dizendo que ninguém é capaz de seguir a lei, porque não é mesmo. Então, nós vamos ver durante o nosso estudo sobre Romanos que é bem dito isso.
Se você errou em um ponto, você jogou toda a lei fora. Então, para o ser humano é impossível seguir a lei na risca. É impossível. Então é assim, não, eu cometo, aí tem umas coisas assim, não, mas todo mundo peca, eu posso cometer um pecadinho e pecadão. Não existe pecadinho e pecadão. Então, se você é legalista é aquele que segue a lei, você tem que seguir a lei. Eu sou da época da graça, entendeu? Que eu tenho Jesus, mas nós vamos ver isso depois, tá? Então aqui o que que acontece? O judeu, ele é muito duro com quem não segue a lei. E a lei, na verdade, são os 10 mandamentos, mas houve os desdobramentos, que é uma coisa assim impossível para uma pessoa seguir. Então faz o quê? Você escolhe o que é confortável para você. Ai, que coisa linda, que coisa nobre. Você escolhe aquilo que te é conveniente. O que não é, você fica quieto e passa o seu tempo distraindo a atenção das pessoas, criticando o outro, tá? Então aqui Paulo tá falando do 1 a 16, que judeu e gentio todos são indesculpáveis se julgar. E ainda fala, quem está julgando uma coisa é porque cai naquilo. Eu já falei nos outros nossos estudos isso. Quando você vê uma pessoa que critica muito uma coisa, podes crer que essa pessoa caia naquilo, porque é aquilo que chama a atenção dela, tá? Então, a primeira pergunta é, no verso de 1 a 16, que grupo de pessoas Paulo se refere? A resposta é tanto a judeus como gentios. Aí, a pergunta 2, aos olhos de Paulo, quem julga é santo? Não, ele diz o seguinte, quem julga é igual, porque julgar também é pecado. Então é assim, se você é todo santo, mas você julga, você já quebrou toda a lei, tá? Então o resumo de toda a obra é isso. 3, para quem está destinado tribulação e angústia? Isso é legal. E aqui a resposta 3 é o quê? Qualquer homem que faça o mal, sendo judeu ou sendo grego. Então, não é a sua nacionalidade que vai te isentar da culpa. Não importa se você é judeu, se você é o povo eleito, tá? Quem vai para o céu são os filhos, tá bom? Então, a gente fala disso mais tarde. Então, assim, aos olhos de Paulo, Paulo está falando aqui, qualquer homem que faça o mal, sendo judeu, ou sendo grego, ou sendo brasileiro, sendo americano, ou sendo chinês, ou sendo qualquer homem que faça o mal, ele é indesculpável e é destinado à tribulação e angústia. É sério isso, né? Pergunta número 4. Para quem está reservado a glória, a honra e a paz? Aí é o contrário, né? Qualquer um que pratica o bem. Qualquer um que pratica o bem, não importa se é o grego ou o judeu que praticou o bem, ele merece toda a honra, toda a glória e toda a paz, ok? Aí vem a pergunta número 5, que no verso 11, como Deus trata os homens? Então vamos ler o verso 11. Diz o seguinte, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não existe queridinho para Deus, tá? Não importa se você é povo, se você é judeu. Você não é queridinho de Deus. Você tem que cumprir o mesmo script e você tem que seguir... procurar o único caminho que leva à salvação. E o único caminho que leva à salvação não é obedecer a lei, tá? Não é. Porque para obedecer a lei é impossível aos homens, tá? Então vamos lá. Então a resposta da pergunta 5 é com igualdade. E aí agora nós vamos ver a pergunta 6, que diz assim, de acordo com o verso 12, qual o perigo de se apegar somente à lei? Vamos lá ler. O versículo 12 diz assim, assim pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Isso quer dizer o quê? Não adianta você achar que você é bonzinho, que você é bonitinho, que você é o povo eleito e que você pode fazer o que for, que tá tudo certo. Não. Tá? O perigo de você se apegar somente à lei é que você pode até ser um bom cidadão. Então é aquela história que você vê de gente que fala assim, não, mas eu vou à igreja, não importa qual seja a sua igreja, eu vou ao serviço religioso na minha igreja, aí eu ouço uma coisa que dói meu ouvido, né? Pago o dízimo, gente. Dízimo você não paga, você devolve. Se você tá pagando, então você tá fazendo besteira. Não, porque isso é da época da Idade Média, né? Que a igreja primitiva... Nem a igreja primitiva, a igreja da Idade Média vendia as indulgências, né? Então, se você pagasse, que era uma época que a igreja estava corrompida, por isso que nós tivemos a reforma, eu acho muito barato, porque o católico hoje em dia é reformado, tá? Ele também não concorda com aquela situação que havia na igreja naquela época, né? Na Idade Média, que era a venda de indulgências. Então, o que acontece? Você pecou bastante, mas se você desse uma grana para a igreja, que era automaticamente influenciada pelo Estado, aí estava tudo certo, né? Gente, você comprava lugar no céu pra vô, tá? O negócio era nesse nível, tá? Por isso que teve a reforma, ok. Mas então, o que acontece aqui? Não importa você seguir ritual.
Não importa você ser ritual. No máximo que você vai conseguir é ser uma pessoa, uma boa pessoa. Ok. Ai, mas eu conheço fulano que é tão bonzinho e a igreja tá cheia de gente doente. Gente, igreja é hospital, tá? Gente bonzinho tem tudo quanto é canto, mas vai pro inferno. Se não se consertar, se não aceitar Jesus como o único caminho, vai pro inferno, tá bom? É bem claro a Bíblia sobre isso. Não importa ser judeu, não importa ser filho de ser povo de Deus. Aliás, quando eu fiz teologia, eu fiz uma matéria que chamava Seitas e Heresias, e o cara era um judeu e ele dizia que mais de 90%, gente, quando eu estudei, mais de 90% dos judeus já são cristãos, tá? Então quer dizer que isso assim é um negócio muito legal. A salvação é para todos, tanto a judeu como a gentio, certo? Então tem aquela história da adoção, tá? Isso aí a gente vai ver depois. Vamos lá. Pergunta que eu vou viajando na maionese, quando vocês verem, eu já saí do esquema. Vamos lá. Pergunta 7. O judeu se vangloria de guardar a lei. E ele consegue? Qual é o perigo disso? Gente, o judeu não guarda a lei. A Bíblia é muito clara, ninguém consegue guardar a lei inteira. E ainda diz, se você guardar tudo e pisar e deixar um item fora, você já errou em toda a lei, porque você se apega à lei. Então, a lei, por que Jesus veio? Jesus, a gente que chama Jesus o plano B, eu nem acho que é o plano B, eu acho que é o A estrelado, né? Porque Jesus veio para mostrar que a lei você não consegue sem ele, você não consegue seguir sem ele. Então, você precisa de alguém entre você e Deus, e que não é a lei, porque é muito fácil você usar touquinha, embrulhar a cabeça, os homens aqueles rabinhos assim, se é muçulmana se embrulha tudo, que você só vê o olho da coitada, parece umas barracas, né, andando pra rua, né, imagina o calor que deve passar ali embaixo, mas tudo bem. Não adianta você fazer isso. É muito mais fácil você sacrificar o corpo para que as pessoas vejam o seu nível de espiritualidade do que de repente você ter uma vida aos pés do altar. Você ter uma vida, um coração contrito pedindo para Deus te ajudar a crescer dia a dia, tá? Pedindo para Cristo te ajudar a crescer dia a dia. Olha, interessante, tá bom? Então aqui a pergunta 7, né? Então a resposta é: ninguém consegue guardar a lei. E é por isso que Jesus veio. Então, existe a teologia da graça. A graça existe, porque pela graça sois salvos. Nós não somos salvos de acordo com o próprio mérito. O que é graça? Graça é o favor imerecido. É o quê? É você não merecer e você ter acesso ao Pai. Então, isso é só através de Jesus. Por quê? Porque a lei do Senhor é muito pontual. Então, é assim... o pecado leva à morte, certo? Então, se você peca, teoricamente, a consequência do pecado é a morte. Então, nós vemos isso lá no Jardim do Éden. O que aconteceu? Deus falou, se pecar, vai morrer. Então, se comer o fruto da árvore, vai morrer. E aí, os dois retardados foram lá e comeram. Então, tem até um estudo à parte sobre isso, né? Porque a mulher estava sozinha, foi lá, comeu, deu pro marido. A história vocês já sabem. E aí, o que acontece? Era a morte. Por isso que o homem não se acostuma com a morte, porque o homem não foi feito para morrer. Tá? Foi feito para viver plenamente. Mas aí o que acontece? Aí Deus entrou com um plano B, e é muito legal o que aconteceu lá no Éden. Veja só que louco, como a Bíblia é um conjunto totalmente coerente. O que aconteceu? Chegou lá no jardim, o homem foi se afastar de Deus e Deus falou assim, Deus ia visitar, batia um papo, sabe, chá das 5? Eu acho que foi Deus que instituiu isso aí lá no Éden, né? Chamava Adão para bater um papo pessoalmente com Adão, mó que louco. E aí, quando Deus apareceu na virada do dia, que era no final da tarde, cadê Adão? Me escondi, porque tava nu. E aí Deus perguntou, como que você sabe que você tava nu? Não sei o que, aí conta a história, tudo. O que Deus falou? Deus disse, eu disse que ia morrer. Eu disse que você ia morrer. Mas, como Deus é amor, e Deus tinha um projeto com a raça humana, o que ele fez? Ele matou um animal, com a pele do animal, cobriu o homem. Foi Deus que fez. Deus que matou um animal. Então tinha o sangue, derramou um sangue para cobrir o que o homem chamava de que era a sua nudez. Tá? Então aí você vê isso depois lá para frente na época dos patriarcas, quando você pisava na bola, você cometia uma infração. O que acontece? Você tinha que matar um animal e derramar sangue para pagar aqueles pecados. E aí nós vemos lá no Novo Testamento, aí nós vemos lá no Velho ainda, para sair do Egito, matar um animal, passar o sangue do animal do cordeiro na porta, que era quando o anjo da morte foi passar, e onde tivesse o sangue, o anjo da morte não entrava.
entrava. Aí depois nós vemos lá na cruz, João Batista antes fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vemos lá na cruz, Jesus morrendo, o Cordeiro perfeito derrama o sangue, tá? E o sangue no madeiro e para livrar a gente da morte eterna. Foi ali que foi criada a vida eterna, foi na cruz que foi criada a vida eterna. Então, tudo tem um contexto, tudo tem uma sequência lógica. Então eu digo sempre que a Bíblia é muito didática. Começa, quem é professor aqui, né, sabe que didaticamente o que acontece? Começa do todo para depois ir às partes, né? Começa do figurativo para depois chegar na essência. Então o que acontece? Primeiro era uma coisa sim, para poder ir canalizando para o sacrifício de Jesus na cruz. Porque lá no Éden, Deus já fala de Jesus. Tá? Que o descendente da mulher, né? Que o descendente que é da serpente ia pisar o calcanhar, e o descendente da mulher ia esmagar a cabeça, tá? Do Satanás. Então, tudo, isso foi lá no Jardim do Éden, então tudo tem uma coerência, né? Uma coerência lógica. Então, o que acontece? Quando você infringe a lei pelos seus próprios meios, não tem jeito, não tem jeito. Mas o que acontece? A partir do momento que você tem acesso a Cristo, Cristo fez o quê? Qual foi a função dele? Ele derramou o sangue dele, então quando Deus olha para você, ele não vê o seu pecado, ele vê o sangue do filho dele em você. Então você não é justo. Porque não há um justo sequer sobre a terra. Há o quê? O justificado. Nós somos os justificados, porque o sangue de Jesus era puro. Então, o que adianta você seguir todas as leis, usar roupa preta, ficar ajoelhado no meio do chão, olhando para certo lado, e orando, e rezando, e não sei o quê. E de repente você não tem Jesus para fazer esse caminho, tá ferrado, cara. Não tem jeito, não tem jeito, porque Jesus é o único acesso. A Bíblia diz isso, ou nós não acreditamos nisso aqui. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso o próprio Jesus falou lá, tá? Então, se a gente vê a pergunta 8, né? Nos versos de 25 a 29, o que ele fala aos judeus? E aqui o que ele vai falar é que não adianta seguir rituais se você não é justo. Não adianta. Tá? Não adianta. O que acontece? Se não tiver a justificação através do sangue de Jesus, você não é justo, você vai perecer, você é digno da morte eterna, tá? E aí nós vemos no 9, a pergunta 9 é no capítulo 3, tá? Então aqui, até o capítulo 2, então ele tá falando que o judeu é indesculpável se ele julga o outro, tá? E não importa que ele é chamado povo de Deus, o importante é você ser filho. Então ele é o povo, nós vemos assim as bênçãos que Deus prometeu para Abraão e se cumpre até hoje. Você vê que não tem judeu pobre, não tem judeu pobre. Eles foram perseguidos, né, no Holocausto. Morreram não sei quantos mil judeus, mas o que acontece, né? Eles mataram Cristo, né? Então acho que o negócio é mais ou menos por aí, tá? Né? Cresci ouvindo meu pai falando isso, né? Então o que acontece? O judeu, para ele ser filho, ele precisa ter acesso à graça, porque pelo próprio mérito ele não consegue, tá? Então não adianta você ficar se achando. E aí nós estamos falando de judeu, mas eu não sou judeu, não, filho. Mas de repente você é aquela irmãzinha lá da igreja que faz oferta, vai em tudo quanto é serviço, limpa a igreja, não sei o quê, né? Mas se você não for justificado, as suas obras não vão te salvar. O que salva é a graça. Não adianta. Então, nós vemos hoje em dia igrejas judaístas que eu acho o maior barato. Então, tá voltando para trás, né? Tá voltando para trás, porque a Bíblia diz que os rituais não servem para nada. Gente, vamos ler Romanos. Paulo explica muito que ritual não salva, religiosidade, costumes não salvam. É só o sangue de Jesus que vai te salvar, tá? E aí nós vamos ver lá. Pergunta 10, aí nós já estamos no capítulo 3, né? E aí, o que acontece? Paulo fala, qual é a vantagem de ser judeu? Capítulo 3, versículo 1. E qual a utilidade da circuncisão? Por quê? Aí ele vai falar da circuncisão, porque a circuncisão é um sinal de que o cara é judeu, tá? Que é eu sempre esqueço o nome da cirurgia de fimose, tá? Que é muito louco isso, muito louco. Por quê? Ai, gente, vocês não vão acreditar nisso. A circuncisão é o quê? Tira o prepúcio do menino. Sabe fimose, que tem aquela pelinha excedente? Então, aqui nos Estados Unidos parece que faz em todos os menininhos mesmo. No Brasil é opcional.
E o que acontece com isso? Quando Deus mandou o povo fazer a cirurgia de fimose, era para dizer que era judeu. Tá? Então, quando alguém se convertia, tinha que ir lá e fazer que chama circuncisão. E aí vocês me dizem o seguinte: olha como Deus sabe de todas as coisas. Ele instituiu isso lá para Abrão, tá? Quando o povo foi para o meio do deserto, certo? Não tinha saneamento básico, não tinha. Então, vocês imaginam, se os homens não fossem circuncidados, acesso a banho era muito complicado, como que ia ser a situação? Tá? Deus já estava prevendo que esse povo ia ficar lá no deserto e precisava ser poupado, porque Deus elegeu como povo. Então, veja bem. E agora eu vou contar um fato muito curioso. Conversando com uma ginecologista amiga minha, na minha cidade, e conversando sobre as características de cada povo, e ela diz o seguinte: você sabia que a judia não tem câncer ginecológico? Não tem. Ela falou: o índice é 0 de câncer ginecológico. Por quê? Porque os homens são circuncidados. Então, quer dizer que o culpado do câncer ginecológico é os homens que são sujos. Entendeu? Que coisa louca! Porque fica resíduo de urina, fica resíduo ali. Então, no povo judeu não tem índice de câncer ginecológico. Eu achei isso o máximo. Aí eu fiquei mais apaixonada por Deus ainda. Então, foi por isso que Deus instituiu a circuncisão. Então, era uma lei sanitária. E hoje, até hoje, os judeus estão fazendo a circuncisão. Tá certo, tem que fazer porque, né, é uma lei sanitária. Porém, o que acontece? Ele se acha porque ele foi feito circuncisão. Então, a circuncisão é o fato de dizer que você é a aliança que você tem com o povo. Então, Paulo aqui fala assim: o que adianta você ser da circuncisão? Mas sob todos os aspectos, principalmente, os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, a lei foram confiadas para os judeus tomar conta. Mas e daí? Gente, olha que legal. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá de desfazer a fidelidade de Deus? Não, de maneira alguma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas suas palavras e venha vencer quando fores julgado. Quer dizer que o judeu também vai ser julgado, tá? E aí diz: mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, o que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Eu acho muito legal isso de Paulo, porque Paulo sempre fala assim: isso eu digo de mim e não do Senhor, isso eu digo do Senhor e não de mim. Então aqui ele fala: falo como homem, certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E aqui ele está falando: e por não dizermos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Então não adianta você achar que você vai fazer o mal para o outro para justificar a sua, digamos aqui, a sua fé, tá? E aí eu gosto desse que Paulo pega aqui no versículo de 9 e 10, ele repete as escrituras, ele diz o seguinte: não há um justo sequer, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Aqui não está dizendo o judeu, não. Todos se extraviaram mesmo, menos o judeu. O judeu que fez a circuncisão, o certinho, que fica bonitinho lá, segue toda a lei, né? Ele não tá. Todos pecaram, não há um justo. Então você não consegue ser justo pelos próprios meios. É disso que Paulo fala. Paulo está escrevendo para o judeu, dizendo que ele também precisa se converter, ele precisa também do sangue de Jesus, porque pelos próprios meios você não consegue. E você vê muita gente tentando, se justificando pelos seus atos. Se você não tiver um coração transformado, você é indesculpável. E aí é o seguinte: quanto mais legalista, mais você vai julgar o outro, tá? Então, deixa eu ver a outra pergunta aqui. Aí a 11, o judeu será tratado diferente porque é povo de Deus? Não será. A pergunta 12, no verso de 21 a 31, nós temos solução para judeus como para gentios. Qual é? E aqui no final, né, do capítulo 3, aí diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo para todos, e para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Eu pequei, o judeu pecou, Abrão pecou, Moisés pecou.
todos nós precisamos de sermos justificados por Cristo, que é o único que justifica, tá? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Tá? E a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, isso quer dizer o quê? O quê? A partir de Jesus, quando você se encontra com Cristo, Deus ele se faz tolerante com as coisas que já passaram, porque a partir do momento que você tem um encontro com Cristo e reconhece Ele como seu intermediador, o sangue dele purifica você. Então o que acontece? Você não é justo, mas você é justificado. Isso quer dizer o quê? Você está coberto pelo sangue. Deus olha para você e vê você coberto com o sangue do Filho dele, tá? Então foi comprado. Então quando hoje nós temos um advogado, Jesus atua como nosso advogado, e qual é a função dele? Quando chega na hora lá do pega pra capar, ele fala assim: pai, eu sei o que ela passou, tá? Porque eu já fui humano, eu sei o que é isso, e eu comprei com o meu sangue, tá? Então, e aí depois nós vemos aqui, eu vou ter que ler esse texto. Então tá, onde pois a vossa jactância? O que é a jactância? É o me acho. É o se achança. Então, o que é? Eu acho que eu sou santo, eu acho que eu sou puro, isso é jactância, tá? Onde, pois, está a jactância? De todo foi excluída. Excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, o que acontece? A fé sem obras é morta, ok. Mas essas obras aqui são as obras da lei. Então, não adianta você guardar sábado, depois nós já conversamos essa história do sábado, tá? Mas não adianta você seguir tudo, você ter aqueles rituais, não cortar cabelo, orar a tal hora, não sei o que. Não adianta você seguir todos aqueles rituais. Sexta-feira, à noite, tem o Shabá. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso se você não tem fé em Cristo Jesus. Então, é porventura Deus somente dos judeus? Deus é somente dos judeus? Deus ia criar um povo para ele e o resto um bando de marionete para ele ficar se divertindo? Não. E o também dos gentios, né? E também não é só dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé, não mediante a sua atitude, seu ato. E também o incircunciso. Então, Deus justifica, não importa o que você faça, tá? Pela fé você vai ser justificado. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes confirmamos a lei, ok? Então eu acho que aí agora nós vamos entrar o Paulo vai falando sobre a fé, né, que nós vamos deixar para o próximo estudo, mas eu quero deixar bem isso com vocês. Não adianta, o judeu se acha, que é o chama da jactância, ele acha que porque ele fez a circuncisão, porque ele cumpre os ritos, então ele é salvo. Então nós vamos trazer isso para o nosso dia hoje. Não é porque eu sigo o script da minha igreja, não é porque eu me sacrifício para me dedicar a dar o bem aos pobres, fazer comida para pobre, tirar menininho de rua. Não, eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, mas isso não vai justificar. Se você fizer só isso, sem Jesus, você vai ser só uma pessoa boa. E vai ficar uma pessoa boa por aqui mesmo, entendeu? Não vai ter jeito. Então, o que é que você quer? Você quer ganhar a vida eterna? É pela fé, não pelas obras. Não pelas obras, é através de Cristo. Então, não existe... Deus não tem queridinho. Esses 2 capítulos aqui, o que Paulo fala, que Deus não tem queridinho, Deus tem o povo, tá? Ele tem o povo, mas eu não me contento a ser povo, eu quero ser filho. Então eu já falei aqui, existe o povo, existe o servo, existe o testemunha. Não, eu sou filho. Através de Jesus eu sou filho, porque a Bíblia diz, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz assim: mas a todos quanto receberam serão chamados filhos de Deus. Está lá em João. Então é assim, se eu creio em Jesus e eu aceito o sangue dele sobre mim, então eu sou justificado, porque não existe... Tá aqui, não há um justo sequer, não há um justo, nem os profetas, os patriarcas eram justos. Então, através do sangue de Jesus, nós somos justificados. Então, que fique isso para nossa meditação
o nosso estudo sobre Romanos. Então, o primeiro capítulo ele tratava exatamente sobre um tema e agora ele trata exatamente sobre isso, porque agora ele vai entrar em temas mais profundos. Então, é legal ele começar por aqui. A palavra do evangelho é para todos. Não existe membro da diretoria. Não existe as pessoas que não precisam. E se você acha que você não precisa, desculpa aí, cara, você vai ficar. Tá? Então nós precisamos de Jesus para ter o livre acesso ao colo do Pai. Eu acho que isso é muito legal. E se você ainda não teve uma experiência dessa, tá? Eu acho que vale a pena você parar, orar e falar assim: Senhor, e aí? E aí, como que tá a minha situação? E a Bíblia também diz que eu nunca vi um filho ficar sem resposta. Então, se você tem alguma dúvida, pergunta, porque o Senhor vai te responder, porque Ele não se agrada que nenhum filho se perca. Então, eu acho muito legal a gente estudar. Eu agradeço vocês de vocês dedicarem esse tempo para aprender a palavra de Deus junto comigo, né? Então, nós estamos aprendendo junto e nós estamos crescendo junto, porque eu não sou queridinha do Senhor enquanto eu tô só fazendo as obras, eu sou queridinha dele depois que eu viro filha, tá bom? Seja filho também. Tchau!